Economics. Nosso assunto agora é economia. Vendas do varejo crescem 1,2% em julho. Para falar sobre o assunto, a gente recebe agora aqui a Denise Campos de Toledo. Denise, essa variação está dentro do esperado? Olha, já se esperava uma recuperação, viu, Adriana, mas tem algumas surpresas na composição desse índice. Para começar, houve uma revisão do IBGE de uma queda que tinha sido registrada no mês de junho de 1,7%, foi revisada para um crescimento de 0,9%. E isso pode mudar muito as expectativas do mercado financeiro, porque houve uma frustração muito grande quando o IBGE anunciou o dado negativo do mês de junho, porque o comércio vinha numa recuperação importante, não é? Inclusive em patamares superiores aos registrados antes da pandemia, e de repente teve esse corte, não é? O IBGE tem que detalhar mais o porquê dessa revisão, mas isso muda muito as perspectivas. O mercado trabalhava com a possibilidade de uma recuperação, as projeções iam tanto de um crescimento de 0,1% até um crescimento de mais de 2%, 1,2% de expansão, acaba fazendo com que o volume de vendas do comércio chegue a um patamar recorde da série histórica dessa pesquisa do IBGE. Então, uma recuperação importante que pega quase todos os setores. Nós temos aí no acumulado em 12 meses ainda uma queda do setor de combustíveis e lubrificantes, o que pode ser explicado tanto pela movimentação menor das pessoas, como pelo aumento forte de preços desse grupo também. Equipamentos e materiais de escritório também estão negativos. Agora, todos os outros setores tiveram variação positiva e também uma surpresa importante é o comércio ampliado, que inclui material de construção e automóveis. A surpresa nesse caso é em relação ao setor de automóveis, que se imaginava que pudesse sofrer, inclusive pela queda da produção, aumento de preços. O setor continua enfrentando aquelas dificuldades de fornecimento de insumos. É uma questão global de falta de componentes para a produção de automóveis, né? Isso tem atrapalhado a produção aqui no Brasil e os preços subiram bastante, mas nós tivemos uma variação positiva, queda houve em materiais de construção, mas foi um dos setores muito beneficiados por aquele período de paralisação de atividade, que as pessoas ficaram mais em casa, muita gente aproveitou para fazer reformas, para ampliar a casa, melhorar o ambiente, já que estavam ficando muito mais em home office, inclusive, não é? Então, o saldo é muito positivo, nós temos acumulado em 12 meses em 5,9%, acumulado no ano passa dos 6%. Então, é uma recuperação importante do comércio que deve interferir em alguma medida nas projeções quanto ao crescimento da economia, embora se tenha muitas dificuldades ainda de cenário, mas sem dúvida alguma é um dado positivo do IBGE. Ô, Denise, o mercado financeiro ontem teve até uma reviravolta com a nota divulgada pela Presidência da República. O que esperar para hoje, hein? Olha, hoje o mercado continua, pelo menos no câmbio, com uma tendência positiva, né, que na prática significa queda do dólar, só que está com muita volatilidade. Os negócios começaram há pouco tempo e nós já vimos o dólar a 5,17, 5,19, agora ele está na faixa dos 5,18, uma queda de quase 0,8%. Acompanha também o movimento internacional, mas essa nota aí, tentando uma pacificação por parte do presidente Bolsonaro, acomodou um pouco as expectativas. Não há uma confiança numa pacificação de fato. O próprio presidente ontem mesmo na live teve algumas declarações aí meio contraditórias, a gente percebe que não tem uma mudança interna dele em relação a essa situação, com relação ao Supremo, os discursos dos ministros foram muito pesados, houve manifestações dos partidos, tem manifestação marcada para o domingo, então a gente ainda tem um clima político que pode acabar interferindo nos negócios, mas ontem houve essa trégua importante, porque se imaginava aí uma situação de uma ruptura maior, tinha aquela paralisação dos caminhoneiros, que depois o presidente também ajudou a controlar. Então, isso trouxe uma acomodação aí das expectativas do mercado, a Bolsa subiu forte e talvez tenha esse fechamento de semana ainda nesse embalo positivo. Continuam as preocupações com a inflação, com a elevação dos juros, com a agenda do governo, a discussão sobre precatórios, reforma do imposto de renda, mas o cenário político deu uma pequena trégua aí para os negócios do mercado.